Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o gerenciamento de unidade de terapia intensiva, né? O gerenciamento de terapia intensiva, ele compete em 3 pontos básicos, né? A estrutura física, o gerenciamento de recursos materiais e de recursos humanos. Falando um pouquinho na condição da estrutura física, é necessário que tenhamos o conhecimento da RDC 50. A RDC 50 é uma resolução que estabelece requisitos mínimos para a elaboração de setores em estrutura física em instituições de saúde. Vou dar um pouquinho de exemplos de alguns requisitos mínimos que essa RDC orienta para que seja realizada dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? Um leito de paciente precisa ter no mínimo 9 metros quadrados para cada paciente, considerando que esses pacientes utilizam equipamentos e maquinários, né, e recursos humanos próximos a esse paciente que permita que ele tenha aí um leito, um espaço, uma estrutura física maior do que os demais setores. Também essa RDC 50 sugere que para cada leito de paciente tenha 8 tomadas, sendo 110 e 220 em suas voltagens, né? O ideal mesmo eles colocam 12, porém o mínimo aceitável para cada leito de terapia intensiva são 8 tomadas. Além, lógico, do painel de gases contendo oxigênio, gás, ar comprimido e os aspiradores, né? Então é necessário que essas condições mínimas a gente tenha esse conhecimento. A temperatura também na unidade de terapia intensiva precisa ser controlada entre 21 e 24 graus centígrados para que não ocorra, não estimule aí a propagação de micro-organismo. A condição de recursos materiais, a gente tem que pensar que nós temos os recursos materiais de consumo, aqueles que a gente usa todos os dias, né? E os recursos de materiais permanentes, que são as nossas máquinas, os ventiladores, as bombas de infusões, os módulos que vão nos monitores multiparamétricos, que são extremamente importantes, que passam por prevenções, né? Por manutenções de prevenção e, se houver a necessidade da manutenção do reparo, também que seja organizado um cronograma bem elaborado juntamente com a engenharia clínica do hospital para que isso não interfira diretamente na assistência do paciente, tá? Os recursos permanentes, é importante que principalmente o enfermeiro ele tenha aí esse cronograma e esse alinhamento juntamente com a engenharia clínica. Já os materiais de consumo, aquele que a gente usa diariamente, primeiramente é necessário que a gente saiba a nossa taxa de ocupação e a característica, o perfil desse paciente que interna nessa unidade, porque daí a gente consegue ter um gerenciamento, uma elaboração de pedidos desses materiais semanalmente para o almoxarifado. A gente entende que a unidade não precisa ficar cheia desses materiais. Por quê? Porque a gente também entende que quanto mais quantidade de materiais dentro da unidade, maior é o trabalho, o gerenciamento do enfermeiro em estar organizando e gerenciando esses materiais. E hoje nós temos aí programas muito bem definidos, né, muito bem elaborados, softwares que nos ajudam a organizar essa quantidade de materiais existentes dentro da unidade e aquilo que precisa ser reposto para aquela semana na sua utilização sem que interfira na assistência, faltando esse tipo de materiais. Então, é necessário inicialmente entender a taxa de ocupação e o tipo de cliente que atende, né? Porque a gente sabe que pode ser pacientes adultos, pacientes pediátricos, neonatais, e daí para cada característica desse paciente são materiais diferenciados. Pensando agora um pouquinho
em dimensionamento de pessoal, em recursos humanos, né, uma condição tão importante dentro, não só dentro da unidade de terapia intensiva, mas a gente entende que nesta unidade a gente tem aí uma complexidade de assistência maior. A gente sabe aí pela RDC 7 e também a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, essa Associação de Medicina Brasileira, ela orienta que seja um médico intensivista para cada 10 pacientes. E a RDC 7, ela colocava para gente que precisava de um enfermeiro para cada 8 leitos. Porém, em 2012, veio a RDC 26 revogando essa orientação da RDC 7 e dizendo, né, uma nova orientação falando que é necessário que tenha um enfermeiro para cada 10 leitos. Mas a gente entende também que nós, né, enquanto enfermagens, temos aí o nosso COFEM, e o COFEM ele tem o dimensionamento de pessoal bastante já implantado, implementado, com várias consistências no seu cálculo que também favorecem alguma condição esses pacientes de terapia intensiva, tá? Então, a gente tem o nosso dimensionamento de pessoal 293 de 2004, que fala que das 24 horas de assistência a este paciente de terapia intensiva, este deve ter 17,9 horas, ou seja, é uma quantidade bem substancial para um paciente em terapia intensiva. E também eles sugerem que 52% desses pacientes, 52% desse recurso humano de enfermagem seja contemplado por enfermeiros e 48% por técnicos de enfermagem. Atualmente a gente sabe que é uma porcentagem bem difícil para que as instituições de saúde mantenham, mas a gente sabe também que o conhecimento e a qualidade da assistência intensiva no paciente crítico, ele compete ao enfermeiro, tá? Então, hoje, o que nós temos de orientação alinhado tanto ao dimensionamento que o COFEN nos orienta e também essa RDC 7 aí, que acabou sendo revogada pela 26, que é um enfermeiro para cada 10 leitos de terapia intensiva. Um médico intensivista, né, para cada 10 leitos, e a RDC 7 também, ela nos orienta que dentro de cada terapia intensiva é necessário que tenha uma equipe multiprofissional contendo psicólogos, fisioterapeutas respiratórios e da parte motora também, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, e toda a outra equipe de assistência e multiprofissional dentro desta unidade. Outra condição que a RDC vem nos falando, né, essa RDC 7 é uma resolução específica para os funcionamentos, requisitos mínimos de funcionamento da UTI, eles deixam bem claro que é necessário que tenhamos o conhecimento de alguns indicadores de qualidade dentro de uma terapia intensiva. Alguns indicadores que eles sugerem para que a gente desenvolva e faça essa análise crítica mensalmente para ter uma visão mais ampla da situação primeiro deles, a taxa de mortalidade, um outro a taxa de reingresso deste paciente na UTI em menos de 24 horas. Por quê? Porque entende-se que se um paciente retorna numa unidade de terapia intensiva menos de 24 horas da sua alta, sugere-se que ele acaba tendo uma alta, ele teve uma alta precoce para uma unidade de internação, tá? Outro indicador importante que a gente acaba desenvolvendo dentro da terapia intensiva são as infecções, né? As taxas de infecções relacionadas a catéter
urinária, né, que é a famosa sonda vesical de Demore. Então, qual o índice de infecção do trato urinário relacionado a esse tipo de catéter. O outro, infecção de corrente sanguínea associada aos catéteres venosos e também a pneumonia associada à ventilação mecânica. São 3 indicadores importantes da assistência para que dentro da unidade de terapia intensiva a gente tenha o controle e a dimensão aí do que está acontecendo. Alguns outros indicadores também importantes para a gente identificar, como taxa de absenteísmo, né, que sugere-se o quê? Verificar o quanto que eu tenho de faltas de recursos humanos mesmo na assistência direta ao paciente. Enfim, são vários indicadores, hoje a gente conta aí com inúmeros indicadores, mas é importante que a gente consiga desenvolver os indicadores e a gente consiga fazer uma análise crítica de todos eles, porque também não adianta a gente fazer indicador e deixar dentro da gaveta. É necessário que a gente faça o indicador, entenda o que está acontecendo nesse indicador e elabore aí algum plano de ação para avaliar e identificar as causas e verificar posteriormente se o que a gente acabou desenvolvendo juntamente na unidade foi resolutivo ou não, tá? Então, na verdade, hoje a gente falou bem basicamente sobre esse gerenciamento da unidade de terapia intensiva, nesses 3 itens específicos, a parte de estrutura física, recursos materiais e recursos humanos. Espero aí ter contribuído um pouco aí na orientação e em algumas informações importantes nesse requisito de terapia intensiva. Muito obrigada e até mais!